A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos então ficar de pé e entrar na presença do Senhor, pois é um motivo de alegria estar na casa dele. Amém? Fecha os teus olhos e agradeça ao Senhor por você ter chegado até aqui. Apresente a Deus a tua vida, a tua casa, porque é um motivo de alegria. Pai Celestial, entramos, meu Deus, na tua presença, através, Pai, do nome de Jesus Cristo, Senhor, para entregar a Ti a honra, a glória que lhes são devidas, ó Pai. Sabemos, meu Deus, que o mundo tentou de todas as formas, Pai, nos impedir, meu Deus, nos atrapalhar, mas o Deus que nós servimos é o Deus da vitória, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos tem nas palmas das Tuas mãos, Senhor. E por isso, meu Pai amado, nós chegamos até aqui, meu Deus, para render a Ti a honra e a glória que lhes são devidas, Senhor Jesus. Porque, Pai, Tu estás assentado à destra do Pai. Então, meu Senhor, enche-nos com a Tua presença, meu Deus. Enche esta casa, porque a Tua palavra diz: onde tivessem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor ali estaria, ó Pai. Então nós aqui estamos em um número maior, Senhor. Então, meu Pai, manifesta com poder e glória, Senhor. Enche-nos com a Tua unção, meu Deus. Pai Celestial, abra a janela dos céus e recebe a nossa adoração, meu Deus. Que o nosso louvor suba como aroma suave, Pai. E que o Senhor ouça aí do trono, Senhor, e nos enxergue aqui como verdadeiros adoradores, Pai. Pois é no nome de Jesus Cristo que nós a Ti oramos e a Ti agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Aleluia. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder.
Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Fale para aqueles que estiverem mais próximos de você, diga assim: eu preciso de um Deus. É de um Deus que eu preciso. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pega a sua Bíblia e eu quero que você ache aí o livro de Jó. O livro de Jó e o capítulo de número 42. Deixando a sua Bíblia aberta nesse capítulo, antes de ler a palavra, nós vamos pedir a Deus para que Deus possa falar conosco através dela. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, meu Deus, com a tua igreja reunida. Queremos te agradecer pela vida de cada um, meu Deus, que sentiu essa vontade, esse desejo de poder estar nesta noite em tua casa, Senhor, e fazer, meu Deus, da tua presença a melhor presença nesta noite, meu Pai. Fazer da tua casa a melhor casa nesta noite, meu Deus. Fazer deste lugar o lugar mais importante desta noite, Pai. Porque é assim, e a tua palavra fala que é assim, que aonde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro, meu Pai. E eu vejo, meu Deus, que cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite, eles estão, meu Deus, dizendo, estão mostrando que aqui está o seu verdadeiro tesouro, a tua palavra, Senhor, Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia, aquele a quem o Senhor enviou, com o propósito, meu Deus, de poder salvar, não de confundir, não de complicar, mas de salvar. Portanto, meu Deus, não tem nada nesse mundo que nós precisamos a não ser a Cristo. Nós precisamos do teu Filho, meu Deus. Nós precisamos de Cristo no nosso coração. E precisamos dele crucificado e precisamos dele ressuscitado, meu Pai. Então, meu Deus, eu quero te pedir para que esta palavra, Senhor, nesta noite, ela possa, meu Deus, construir dentro de cada um de nós, meu Deus, algo que seja, meu Senhor, despertador, algo que seja e que venha trazer um avivamento, um despertamento, meu Deus. Meu Pai, fala conosco. Venha, Senhor, abrir os nossos olhos nesta noite. Venha fazer com que a gente possa compreender aquilo que é mistério, meu Deus. Aquilo que está além dos que os nossos olhos podem ver, aquilo que está além que as nossas mãos podem alcançar, mas que está perfeitamente ao alcance da revelação da tua palavra, Senhor. Então fala comigo, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, pois nós temos fome de ti, nós temos sede de ti, Pai. E assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Nós vamos ler só um versículo por enquanto desse capítulo, que é o versículo de número 12. Fala assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Versículo 13, vamos ler também o 13 para dar um entendimento ainda melhor. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Amém? Então vamos nos assentar. Deixa a Bíblia aberta aí nesta palavra.
Eu quero te chamar a atenção nesta noite a respeito daquilo que o próprio Deus, Ele determinou, o próprio Deus, Ele criou. Você sabe que existe na natureza a mudança de fases, a mudança de ciclos, que foi estabelecida pelo próprio Deus. Você sabe que existe a mudança do tempo, que foi estabelecida pelo próprio Deus. Nós temos dia e nós temos noite. E isso é uma mudança radical. Independente da existência do sol, independente da existência da lua, a Bíblia fala que antes mesmo deles serem criados, Deus fez separação entre dia e noite. E uma vez tendo criado o dia, então Deus fez o sol, para que o sol pudesse então ser participante de toda essa gloriosa criação do dia. E Deus também fez a lua, para que a lua pudesse participar desta gloriosa criação da noite, da madrugada, de forma que o sol é que foi criado para o dia e a lua que foi criada para a noite, e não vice-versa. Deus estabeleceu tempos que nós conhecemos como verão, primavera, inverno, são fases, e uma está na sequência da outra. A Bíblia também fala que Deus estabeleceu tempos para plantar, e a natureza respeita esse tempo de plantar. Deus também estabeleceu tempos para se colher, e a natureza também respeita esse tempo de se colher. Nós que às vezes ficamos um pouco perdidos nisso, com relação ao tempo das coisas. Nós que não temos muito conhecimento, mas se você olhar para a obra da criação, é interessante que as árvores conhecem o tempo. Você vai ver que os animais conhecem o tempo. Mas nós que deveríamos ter o domínio de tudo isso, porque Deus disse para nós dominarmos a terra, Deus disse para nós dominarmos a obra da criação, e a gente sabe muito pouco a respeito disso. E tem um texto na palavra que Deus fala para Israel, queria abençoar tanto Israel, que a fase da sementeira e a fase da colheita, a bênção seria tão grande que não iria haver nem separação nela. O que estaria colhendo se encontraria com aquele que estaria semeando. Tamanha seria a bênção que Deus daria para Israel. Mas Deus não anula a fase, Deus não anula o ciclo da sementeira e também não anula o ciclo da colheita. E eu estou falando isso para você porque isso tem tudo a ver conosco. Nós também passamos por fase. Você já percebeu? Nós temos uma fase boa e às vezes nós temos uma fase ruim. Nós temos. A fase boa, ela tem começo, mas não deveria ter, mas às vezes ela tem fim. A fase ruim também tem que obedecer ao mesmo processo. Ela não pode ter mais autoridade do que a boa. A fase ruim, ela tem início, mas ela também tem um fim. Se eu fosse você, eu glorificaria mais a Deus, porque essa fase ela é desobediente. Ela às vezes se torna resistente, e às vezes ela não quer acabar, às vezes ela não quer terminar. Mas a Bíblia fala que passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus nunca passa. Então nesta noite essa fase vai ter que respeitar a palavra de
Deus. Aleluia. E essa fase ela vai ter que terminar. Se você olhar para a vida de Jó, você vai ver que Jó, ele foi uma pessoa que ele teve o privilégio de passar por 3 fases distintas, bem definidas, bem claras, e elas estão escritas e reveladas aqui nesse livro que fala a respeito da história dele. Eu não sei quantas fases na sua vida você já passou, e necessariamente não existe uma quantidade, não existe um número estabelecido que nós, durante o curso da nossa vida, nós vamos passar. Essas fases, elas acontecem de acordo com as nossas decisões. Elas acontecem de acordo com o nosso caminho, de acordo com a nossa obediência a Deus, de acordo com a nossa desobediência a Deus. Mas a Bíblia fala, no primeiro livro, no primeiro capítulo desse livro, abre lá comigo, que nem sempre a vida de Jó foi um sofrimento, mas a Bíblia fala que a primeira fase da vida de Jó era uma fase boa, era uma fase que tinha dado certo. A Bíblia fala que Jó, no capítulo 1 desse livro, e no versículo também 1, fala que ele era um homem que habitava ali pela terra de Uz, e fala que ele tinha uma característica que era bastante destacada, e talvez isso não era uma coisa comum em todas as pessoas, mas era bem prerrogativo à vida de Jó. Falando aí o texto no versículo 1 que ele se diferenciava porque ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e um homem que cuidava de se desviar do mal. E esses atributos aqui de Jó levou a viver uma fase muito boa, uma fase especial. E é importante você saber que estas coisas nos levam realmente a viver coisas boas na presença de Deus. Você vai ver que existem pessoas nesse mundo que às vezes não têm Jesus como seu Salvador, mas são pessoas boas, mas são pessoas honestas, são pessoas íntegras, e elas acabam tendo, por causa disso, uma colheita de vida boa, muito parecida com essa que Jó tinha. Nós temos muitas pessoas nesse mundo que não são salvas, mas que têm uma vida de grande qualidade, uma vida boa. Então a Bíblia fala que estas coisas levaram Jó a viver momentos especiais. E aí a Bíblia fala que no versículo 2, que nesses momentos especiais estava lá o nascimento de 7 filhos e de 3 filhas. A Bíblia fala que filhos são bênçãos para a família. Então a Bíblia está dizendo que Jó, ele estava passando por uma fase boa, uma fase de bênção, e os filhos iam nascendo. O versículo 3 fala da prosperidade financeira dele. Fala que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem, olha só, ele era o maior de todo o Oriente. Ele era o maior de todo o Oriente. Então a fase que ele estava ali vivendo, e essa fase era uma fase que estava durando na vida dele, ele já era aqui um homem, já tinha uma família, uma estrutura. Então essa fase tinha sido uma fase duradoura. Aparentemente ele chegou num ponto da vida dele que quem olhasse para ele dizia assim: olha, Jó, ele vai ser assim até o fim da vida agora, de tanto que ele tem.
de tantas bênçãos, mas eu quero que você saiba disso, que as coisas não estão estabelecidas de fato, porque as fases da nossa vida, elas podem mudar. Elas podem mudar. Não necessariamente que tenha que mudar, mas elas podem mudar. Não existe nada nesse mundo que está bem hoje que seja impossível de amanhã estar violado, de amanhã estar com problema. Você pode estar com a sua família hoje muito bem, e isso não quer dizer que você não corre risco de mudar para uma fase ruim. Você pode estar com a sua vida profissional muito bem, e isso não quer dizer que você não possa enfrentar um problema e mudar para uma fase ruim. De maneira que a fase boa, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser zelada, ela precisa. Às vezes a gente vê pessoas aí, por exemplo, que têm fortunas, que pode garantir gerações, mas a gente também sabe de pessoas que tinham fortunas para gerações e que comprometeram essas fortunas e que hoje não tem mais nada dessas fortunas. Então, a vida de Jó é um grande testemunho disso, porque a Bíblia fala que, muito embora no versículo 3 fala aí que ele era o maior, diga, o maior de todos os do Oriente. Aí a Bíblia fala que existia sim um motivo, porque veja que, olha só, além dele ser uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus, isso ajuda muito, sabe por quê? Porque quando a pessoa ela tem essa característica assim, aqueles que vivem perto dela têm a tendência de abençoá-la, tem a tendência de dizer assim: olha, aquela pessoa lá é uma pessoa boa, Deus que ajude ela, né? A pessoa fala assim: olha, aquela pessoa fez um negócio comigo, e ela foi tão honesta no negócio que ela fez, que olha, eu quero que ela tenha tudo de bom na vida, sabe? Isso ajuda, irmãos, isso ajuda, sabe? Bênçãos, bênçãos. Quem gosta de bênção aí, levanta a mão. Ajuda. Mas esse não era o segredo. Isso ajuda, fala assim, isso ajuda, mas não é o segredo. O segredo eu vou te mostrar aqui. O segredo que fazia Jó ser o que ele era, né? Está lá no versículo 5. No versículo 5 fala assim, que mesmo ele sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, que tinha uma grande família e era um homem muito rico, no versículo 5 fala que ele, decorrido o turno de dias dos banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia o quê? Holocaustos, em algumas traduções sacrifícios, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó o quê? Veja, não era de vez em quando. Jó fazia isso continuamente. E se você for ver, ele fazia isso porque ele tinha um vínculo com Deus, ele tinha uma aliança, porque ele não precisava fazer, ele tinha tudo, ele tinha família, ele tinha filhos, ele era um homem rico, ele era um homem próspero. Então veja que ele não fazia para Deus por causa destas coisas, não. Jó, mesmo tendo tudo, Deus era maior. Amém? Pode aplaudir e glorificar Jesus. Então, o que levou Jó a chegar onde chegou, a passar por essa fase boa, foi Jó ter Deus sempre no lugar certo. Deus em primeiro lugar.
Nada nesse mundo conseguiu encontrar o preço de Jó. Nada conseguiu afastar Jó de Deus. A família não conseguiu afastar Jó de Deus. Os filhos não conseguiram afastar Jó de Deus. Os camelos não conseguiram, as jumentas não conseguiram, as empresas não conseguiram. Mesmo tendo tudo isso, Jó se mantinha aos pés de Deus. Esse era o segredo. Esse era o segredo. Mas a Bíblia fala, você sabe, você conhece a história, que essa fase de Jó, infelizmente, ela acabou. E ela acabou por causa do quê? Por causa do diabo. O diabo, ele é responsável pela destruição das fases boas das nossas vidas, irmão. Quem que destrói uma família boa? É o diabo. Quem que destrói a nossa saúde? É o diabo. Quem que destrói os nossos relacionamentos? É o diabo. A gente às vezes costuma dar nome às pessoas que às vezes contribuem para que essas coisas desmoronem, mas a Bíblia nos fala que nós não devemos dar nome às pessoas, porque não são as pessoas que fazem isso, não são as pessoas que destroem famílias, não são as pessoas que destroem saúde, não são as pessoas que destroem relacionamentos, é o espírito que está nessas pessoas. E a Bíblia até nos leva então e nos ensina assim, não lute contra essas pessoas, mas lute contra esses espíritos que usam essas pessoas. Então veja que o diabo conseguiu destruir aquela fase boa que vivia Jó. E a Bíblia fala que essa destruição, ela foi uma destruição muito interessante, porque se você observar aí, por exemplo, em alguns versículos que eu vou te mostrar aí, falará, por exemplo, olha, versículo 13, fala assim: sucedeu um dia, irmão, olha para mim, um dia foi o suficiente para criar uma divisão na vida de Jó, da fase boa para a fase ruim. Um dia, não foi um ano, não foram uma semana, não, bastou um dia. Percebe como as coisas são frágeis? Percebe como a saúde é frágil? Percebe como a família é frágil? Percebe como a fortuna, a riqueza, o dinheiro, o ouro, a prata são frágeis? Percebe? Por isso que nós não podemos nos firmar em cima dessas coisas, porque essas coisas são frágeis. Nós precisamos nos firmar em cima da rocha, que é Cristo Jesus. Essa não falha, essa não desmorona, essa não será nunca, jamais destruída. Você pode aplaudi-lo e glorificá-lo. Olha só, fala aí, sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e de repente, de repente muda de fase. De repente, está tudo bem, e de repente está tudo mal. Diga, de repente. Está vendo, pessoal? De repente veio, diz aí a Bíblia, e deram, sobre eles os sabeus, e os levaram e os mataram, também aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha o 16. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou todas as suas ovelhas e os servos
e os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova. Quando Jó estava preparado para lamentar essas coisas, no 17 fala que este segundo falava ainda, quando veio o outro e disse assim, dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos e os levaram e os mataram, aos servos ao fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. E assim vai. Esse estava falando, chegou outro com uma má notícia, e vai, só má notícia, de maneira que em um dia, tudo havia se acabado. Em um dia, acabou tudo que Jó tinha. Sabe o que estava acontecendo? Jó estava passando por uma mudança de fase. A pergunta é, será que ele estava preparado? Será que se houver uma mudança de fase, você está preparada? Você está preparado? Ou você acha que isso nunca vai acontecer na sua vida? Ou você acha que não existe essa possibilidade? Sabe, eu vejo hoje pessoas que conhecem a Deus. Eu vejo hoje pessoas que têm uma certa intimidade com o Senhor, mas tão frágil, tão despreparada para enfrentar as adversidades da vida. E por causa de adversidade, às vezes a pessoa, ela deixa a família, ela abandona filhos, ela abandona a fé, ela abandona às vezes a profissão, abandona o trabalho. Sabe? Porque as pessoas não estão preparadas. Porque as pessoas, elas não imaginam. Irmãos, nós temos que estar preparados para tudo. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que na experiência de fé, ele se encontrou preparado para viver na necessidade e preparado para viver também na fartura. Sabe, nós temos que estar preparados para tudo, porque a necessidade tanto pode nos aproximar de Deus, como pode nos afastar de Deus. A fartura tanto pode nos aproximar de Deus, como também nos afastar de Deus. De modo que a questão não é a fartura e nem a necessidade, a questão é Deus. É Deus, irmão. É Deus, porque se nós tivermos Deus, nós vamos conseguir viver na fartura. E se nós tivermos Deus, nós também vamos sobreviver na necessidade. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Diante disso, diante de tanta má notícia, o que você faria? Se cada um fosse chegando e te dando uma notícia ruim de destruição. Ora, diante disso, Jó, ele, diz a Bíblia que ele rasgou as vestes que ele usava, era costume naquela época. Então ele rasgou, diz a Bíblia, rasgou o seu manto, ele raspou a sua cabeça, e ele caiu prostrado em terra. Mas quando, diz a Bíblia, ele caiu prostrado em terra, quando ele se rasgou, quando ele raspou a cabeça, não foi para reclamar, não foi para murmurar, mas a Bíblia fala que ele fez isso para adorar o Senhor. E aí o versículo de número 21 fala que lá no pó, prostrado, ele adorou da seguinte maneira, dizendo ao Senhor: nu saí do ventre de minha, e nu voltar. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do... Vamos aplaudir Jesus e glorificar. Aleluia. Então veja que mesmo nesta situação não se foi achado o preço de Jó. Jó não tinha preço. Jó tinha convicção. Jó não tinha preço, Jó tinha certeza. Aleluia.
E a Bíblia fala do sofrimento, a Bíblia fala da experiência. Essa fase ruim que começou, ela não foi também pequena, ela durou, e foi um grande sofrimento para Jó. Mas tem uma notícia boa para te dar nesta noite. Se a fase boa termina, a ruim termina também. Aleluia. Ela termina. Ela é rebelde, ela tenta prevalecer, mas aí cabe a cada um de nós ser mais forte do que ela. Cabe a cada um de nós servir a Deus de uma maneira mais gloriosa diante dela, porque ainda que ela seja rebelde, ela está submissa à autoridade do Todo-Poderoso. Não é a fase ruim que manda, mas quem manda é Deus. Você pode aplaudi-lo e glorificá-lo. Por isso que no capítulo de número 42, vai lá, no capítulo de número 42, no versículo de número 1, então diz aí a Bíblia que Jó, ele se apresenta diante do Senhor, no meio daquela fase terrível. Ele não sabia se ele estava no começo dela ainda, se ele estava no meio, ele não sabia se ele estava no fim, ele estava nela, olha, em que ponto dessa fase aí, desse momento você está aí na sua vida? Você não sabe se você ainda está no começo, você não sabe se você está no meio, e você não sabe também se você está no fim. Mas uma coisa eu quero que você saiba: você não tem controle dela. Por mais que você tente mudar, você não consegue. Não é que nem é igual, por exemplo, esses equipamentos eletrônicos. Se você não consegue vencer uma fase, você muda por conta. Não, aqui não. Aqui você tem que passar por todo o processo. Fala aí, você precisa passar por todo o processo. Porque a gente não entra nessas fases para a gente sair igual lá na frente. Não. A gente entra nessas fases para a gente sair melhor lá na frente. Aleluia. É para melhorar. Não é para a gente pular. Diga assim, não é para pular. É para vencer a fase. Aleluia. E Deus mandou eu falar para você que você está vencendo essa fase. Somente os que creem podem aplaudir o Senhor e glorificá-lo. No capítulo 42, versículo 1, fala que Jó respondeu então ao Senhor, no meio daquela fase ruim: bem sei que tudo e nenhum dos teus planos pode ser. Levanta a sua mão direita e diga assim: bem sei que tudo podes. Aleluia. Você precisa saber disso. Mas não é saber simplesmente de conhecer, é saber de declarar com firmeza de fé. Eu sei que o Senhor, se quiser, pode mudar essa fase agora na minha vida. Porque Ele pode. Porque Ele pode. Assim como em um dia chegam as má notícias, em 1 hora, em 1 minuto, em 1 segundo, pode chegar a boa. Amém? Pode aplaudir, adorar e glorificar a Deus. É Deus, irmão. É Deus que põe um ponto final na fase. É Deus que permite que as fases comecem, tanto a boa quanto a ruim. E é Deus também que determina quando termina a boa e quando termina a ruim. Tudo está no controle de Deus. Diga: bem sei que tudo podes. Agora fecha os teus olhos e fala isso de coração, crendo com toda a força da tua fé. Diga: bem sei
que tudo podes. Aleluia. Quando Jó colocou esta fé em prática, o versículo 10 fala que mudou o Senhor a sorte de... Deus vai mudar a sua também. Deus vai mudar a sua também. Sabe por que eu estou pregando isso? Porque independentemente de situações que podem acontecer isoladamente nas nossas vidas e que pode ser um marco divisor entre as fases em que termina-se uma e começa-se outra, existem momentos que nos são comuns, como por exemplo, a virada de um dia pode ser uma oportunidade de mudança de fase. Por isso que a Bíblia fala: não deixe o sol se pôr sobre a sua, porque há uma mudança de fase. E se você estiver devidamente preparado nessa mudança do dia para a noite, a sua fase também pode mudar. Amém? Nós estamos, por exemplo, muito próximos aí de uma data que é comum. A virada do ano, irmão. A virada do ano é uma data propícia para mudança de fase. Até o homem comum sabe disso. Nós às vezes nos convertemos e por causa do nosso desapego, graças a Deus, as superstições, pode ver, não tem mais nenhum supersticioso aqui. Graças a Deus. Nós não somos mais dependentes desses amuletos. Não somos mais. Mas tem coisa que nós não podemos descartar. Porque isso, veja bem, essas crendices estão sob o controle das trevas. Agora, as fases estão sob o controle de Deus. Querendo ou não, essa fase vai mudar. Esse ano vai fechar e o outro vai comer, querendo ou não. Assim como o dia, querendo ou não, o dia vai terminar e o outro vai comer. Por isso que Josué, em uma das suas batalhas, irmão, sabendo da mudança de fase, ele estava quase concluindo a batalha, ele estava quase terminando, mas ele percebeu que o dia ia acabar, ia entrar a noite, e ele não ia dar conta, e ele precisava terminar aquela fase para poder entrar na vitória, e ele faz uma oração de ousadia tamanha, que Deus responde do céu, parando o sol, e impedindo a lua. Parou, irmão. Parou o dia, parou a noite, para que eles pudessem vencer aquela batalha, para que não houvesse a passagem da fase, porque se passasse a fase, aí talvez só no outro dia que eles iam ter vitória. E tem coisa que não dá para esperar. Tem coisa que não dá para esperar. Talvez você não esteja mais disposto a esperar. Quem está comigo aqui que não está mais disposto a esperar? Quem? Vamos mudar, né, irmão? Vamos mudar, né? Vamos mudar, vamos para frente, né, irmão? Vamos para frente. Quem crê numa mudança de fase aí, pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Enquanto você aplaude, fala assim: bem sei que tudo podes. Aleluia. Então veja que, querendo ou não, isso vai acontecer. 2021 vai acabar. E isso não está limitado a calendário dos homens. Não, isso é estabelecido por Deus. Deus estabeleceu dias, Deus estabeleceu tempos. Desde o tempo de Adão existe a contagem de tempo. Jesus, por exemplo, é um divisor de fase. Com o nascimento de Jesus, o que acontece? 0 cronômetro, e fica
O antes de Cristo e surge o depois de Cristo. Antes de Cristo, debaixo da lei. E depois de Cristo, debaixo da graça. Olha que mudança de fase. Olha que mudança de fase. Por isso que Cristo é aquele que muda as fases. Cristo pode mudar a fase da sua vida. Cristo pode mudar a fase da doença para a fase da saúde. A fase da fome para a fase da abundância. É Cristo que pode. É Cristo que pode. Então, irmãos, falta praticamente quanto? Uma semana para mudar a fase. Sabe? Não é à toa que nós vamos fazer aqui o culto da virada. Porque a virada é uma mudança de fase. A pessoa do mundo sabe disso. Por isso que existe esse costume deles, por exemplo, de passar o ano vestido do quê? De branco. Uma roupa limpa. Vida limpa. Por quê? Porque o mundo sabe que é uma mudança de fase. E eles fazem isso para que eles possam ter, não Cristo, mas para que eles possam ter sorte. É uma mudança do revés para a sorte. Então os supersticiosos botam uma camisa branca, uma calça branca, ou então um conjunto todo branco, e eles usam a superstição deles para poder entrar nessa nova fase bem. Os idólatras, os feiticeiros e os macumbeiros também têm a sua estratégia. O que eles fazem? Eles vão pular as ondas. E eles pulam 7 ondas. Não é isso? Eles vão pular onda, irmão. Por quê? Porque eles sabem que é uma mudança de fase. Entendeu? Mas e você? O que você faz? De repente você não faz nada. De repente você só vê as estrelas. Você só vê a mudança de fase. Não, você tem que despertar para isso. É um momento que pode ser importante na sua vida. É um momento que pode tirar você de uma situação amarga e colocar você numa situação tranquila. É um momento que pode fazer com que você saia das trevas e possa passar a viver na presença da luz. Mas você não vai fazer uso de roupa branca. E nem vai ser preciso pular 7 ondas, porque você vai depositar isso naquele que tem autoridade para fazer isso, que é Jesus Cristo. Então a Bíblia fala que Jó, mesmo diante daquela situação, ele entendeu. E ele percebeu que ele tinha uma oportunidade de mudança de fase. Então ele chega e ele coloca diante de Deus a fé, a certeza, bem sei que tudo pode. E aí no versículo 10, fala que no meio de uma oração, por causa de uma oração, Deus então mudou o Senhor a sorte de Jó. E aí no versículo 12 fala assim, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, e também teve outros 7 filhos e 3. Talvez você nem acredite mais, e esse é o problema. Talvez você já nem tenha esperança mais, e esse é o problema, porque Deus continua sendo. Deus não precisa mudar nada, Deus continua sendo o mesmo. Nós é que precisamos mudar. Deus não precisa se preparar, Ele já está preparado. Nós é que precisamos nos preparar. Nós é que precisamos, irmão, botar um ponto final nessa fase ruim. Botar um ponto final em algumas conversas, botar um ponto final em algumas histórias que não pode entrar para o ano que vem. Tem que ficar em 2021, 2022 tem que estar preparado para outros horizontes, irmão, para outras coisas. É o fim dessa fase, vamos declarar isso? Vamos, declara comigo, fala, é o fim dessa fase. Fala, 2022 vai ser uma fase nova. Pode aplaudir e glorificar o Senhor.
Então o culto da virada é para isso, irmão. É para que a gente esteja aqui, ó, declarando, ó, essa fase, antes da meia-noite, essa fase vai acabar. E nós vamos entrar em 2022 com Jesus na nossa frente, irmão, garantindo a nossa vitória. Porque nós não somos mais supersticiosos, mas nós não somos mais do inimigo, agora nós somos de Jesus, irmão. E a nossa fase vai mudar. Quem pode dizer amém? A nossa fase vai mudar. Entendeu? Muitas coisas, por melhor que você esteja, tem muita coisa que precisa ficar. Não pode entrar no novo ano, não pode entrar. Nós não acreditamos nesse negócio de ano novo, vida. Não é assim que acontece não. Feliz ano novo, hein? Não é assim que acontece não. As coisas acontecem pela fé, porque é só Deus que pode mudar, só Deus é que pode fazer. Quem acredita nisso, fica em pé. Quem acredita nisso, pode ficar em pé. Pode ficar em pé. Aí a Bíblia fala assim, ó, que Jó, ele morreu velho e farto de dias. Vira para quantos você puder e fala assim: eu quero que você morra velho e farto de dias. Fala aí. Velho e abençoado, velho e cheio de filhos, velho e em família, velho e rico. Amém, irmão? A Bíblia fala que Jó, ele creu e ele viveu. Fecha os teus olhos e diga: eu creio e eu vou viver também. Esse versículo aqui em algumas traduções está diferente da minha. Fala assim: e assim abençoou o Senhor, na minha, o último estado de Jó. Em alguns textos está escrito assim, assim abençoou o Senhor os últimos dias de Jó. Irmão, nós estamos nos últimos dias desse ano. Deus vai abençoar esses últimos dias. Deus vai abençoar esses últimos dias. O que não aconteceu o ano inteiro vai acontecer nesses últimos dias, irmão. Vai acontecer. Esses últimos dias vão ser dias preparatórios para uma nova fase, sabe? Uma fase de alegria. Uma fase, sabe? Eu não estou assim, eu não estou querendo motivar você, não. Eu estou falando naquilo que eu creio. Eu estou falando naquilo que eu quero para mim, sabe? Eu quero ser inimigo, sabe, de quem se levantar para me provocar tristeza, porque eu quero viver a alegria. Eu quero, irmão. Eu quero, sabe? Eu quero ser contrário, sabe, a todo tipo e processo, sabe, de discórdia, desentendimento, porque eu quero dias de paz. Eu quero, irmão. Eu quero, entendeu? E eu me sinto perfeitamente lúcido para desejar isso, sabe? Isso não é ilusão, não, sabe? Isso é uma luta, é uma conquista. Quem deseja aqui alegria, paz? Quem deseja aqui saúde? Quem deseja aqui amor? Quem deseja aqui família? Eu desejo família, sabe? Coloca a mão no seu coração agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu sei que existe nesse mundo muitos exageros, e nós estamos vivendo dias de pessoas exageradas, meu Deus. Pessoas que são exageradas na vaidade, exageradas, meu Deus, em se mostrar. Pessoas, meu Deus, que acabam atropelando até, Senhor. Acabam, meu Deus, se perdendo no caminho da vida, meu Deus.
Mas se eu posso te pedir alguma coisa nesta noite, eu quero te pedir para que haja um exagero no meio do teu povo, Senhor. Que o teu povo seja exagerado em buscar as coisas boas que a tua palavra nos confere, Senhor. Porque quando Jesus nos prometeu, Ele nos prometeu de uma maneira exagerada, não comedida, meu Pai. Então, meu Deus, tira esse espírito, Pai, que às vezes é comedido no viver, é comedido no pensar. Tira esse espírito, meu Deus, que às vezes nos leva, Senhor, a satisfazer-nos com as coisas pequenas, com as coisas poucas. Mas eu fico com a palavra de Jesus, quando Ele nos conferiu uma vida, mas não uma vida igual à vida que existe nesse mundo, mas uma vida abundante, meu Deus. Pai, eu creio nessa vida abundante. Eu creio que ela pode acontecer lá dentro de casa, Senhor. Eu creio que essa vida abundante, ela pode se manifestar na nossa saúde, meu Deus. Eu creio que essa vida abundante, ela pode, meu Deus, se manifestar nos nossos relacionamentos, meu Pai. Eu creio que essa vida abundante, ela pode se manifestar aqui na igreja, Senhor, nos trazendo um conforto, nos trazendo uma alegria, nos trazendo uma unidade, nos trazendo uma comunhão, meu Deus, de maneira abundante, meu Pai. Eu creio que essa abundância, ela fala, meu Deus, com relação ao nosso trabalho, às nossas profissões, ao nosso resultado, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu acredito nessa fase. Eu acredito, meu Deus, eu acredito numa igreja que está preparada para viver um novo tempo, porque está escrito que aquele que é fiel no pouco, o Senhor coloca no muito, Senhor. Meu Deus, eu vejo uma igreja que tem sido fiel aqui no pouco, meu Deus, e eu tenho convicção que o Senhor tem um muito reservado para cada um de nós, meu Pai, para cada um de nós, meu Deus. E eu quero desde já, meu Deus, começar a declarar: essa fase acabou. Essa fase acabou, essa fase ruim acabou, essa fase ruim na vida desse irmão, na vida dessa irmã, nesta casa, na vida profissional, acabou. Essa fase está decretada a falência dela, meu Deus, aleluia. E eu digo isso porque eu sei em quem eu tenho crido, meu Pai. Eu sei que o Senhor é Deus, e eu sei que o Senhor pode. Eu sei, meu Deus, que nós, meu Pai, no momento em que mudar, Senhor, esse cronômetro, pode começar um novo tempo, pode começar uma nova vida, pode começar uma nova história, pode começar uma nova fase, meu Deus, na vida desta pessoa. E eu estou preparado para profetizar isso no meio da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, levanta a tua mão agora, aleluia. A Bíblia fala que Jó, ele rasgou as vestes, a Bíblia fala que ele raspou a cabeça, a Bíblia fala que ele foi para o pó, mas a Bíblia fala que ele adorou o Senhor. Então levanta as tuas mãos agora e adora a Deus no pouco, para que você possa daqui a pouco adorar Ele no muito. Adora enquanto você está no pouco, adora no meio da enfermidade, adora no meio do problema, adora, porque está acabando, essa fase está acabando, está decretada a falência dela, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Então aproveita, porque cada dia agora, cada dia vai estar acontecendo coisas, vão estar acontecendo coisas, e preparando você para esse novo tempo, aleluia, aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala: mudou o Senhor a sorte de Jó.
Diga: Deus está mudando a minha sorte. Pode aplaudir e glorificá-lo. Vamos adorá-lo com as nossas palmas. Vamos adorá-lo com o nosso cântico. Vamos adorá-lo bem forte, bem forte, bem forte para Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Diga assim: Senhor meu Deus, eu recebi o teu recado e eu creio na tua palavra. Eu sei que a tua palavra, ela não volta vazia, e ela nesta noite alcançou meu coração, e eu estou sentindo uma fé diferente dentro de mim. Eu quero te agradecer, porque alguma coisa já começou a acontecer na minha vida, no meu coração. Algumas coisas que eu já dava como perdida, agora eu já estou acreditando. Vai acontecer, porque o meu Deus está falando que vai acontecer. Eu fico com a tua palavra e eu te glorifico em nome de Jesus. Com as mãos assim erguidas, meu Deus, eu quero te agradecer, quero te glorificar, e eu quero, meu Deus, colocar diante de ti, Senhor, esse nosso desejo, Pai, de poder ver a tua palavra se cumprindo na vida de cada um que aqui está, Senhor. Para isto, meu Deus, venha derramar, meu Deus, sobre a vida dos teus filhos a graça de Jesus Cristo, o amor do teu coração e a presença viva e gloriosa do teu Espírito Santo. E aquele que crê e recebe, diga comigo amém. Vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus.